Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Estamos aqui outra vez na sala do Senado, onde vamos entrevistar Pedro do Carmo, deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Beja. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. E começando já por falar da sua terra, é natural de Ourique e cresceu e ainda vive em Ourique. Como é que é esta terra de Ourique para quem não conhece tão bem? Bom, é uma terra já no fim, no limite do Baixo Alentejo e antes de começar o Algarve. É um município rural e é precisamente esse o ponto de referência daquele município, é a ruralidade daquele território. É um território imenso, com gentes que vivem da agricultura e também muito do setor do turismo, porque Ourique tem uma localização geográfica extraordinária, fica colocado ali num ponto estratégico e em termos de acessibilidades, tem acessibilidades muito próximas, quer para o interior do Baixo Alentejo, quer para a capital, e quer para o Algarve ou para o sudoeste alentejano. Isso, ou seja, é ali num ponto, é um nó extraordinário e isso naturalmente que tem influência sobre todas aquelas gentes, mas o conceito que nos agarra e que nos realmente identifica é este conceito da ruralidade, a capital do porco alentejano, o equilíbrio do homem, tirar esse proveito da natureza e ter um produto de excelência. E é isso que me orgulho muito, enquanto Presidente de Câmara, ter conseguido que essa fosse a referência da minha terra. E Ourique hoje é conhecida nacional e internacionalmente como a capital do porco alentejano. E nasceu em 71, ou seja, ainda nasceu antes do 25 de Abril, mas apanhou grande parte da sua infância já o período de democracia. Foram também uns anos fervorosos no Alentejo. Como é que foi esses primeiros anos da sua infância? Sim, eu, como disse bem, fiz 50 anos há bem pouco tempo, em 30 de Abril. Recordo muito pouco do tempo da ditadura, conheci já e praticamente só vivi a democracia, mas ainda me lembro dos tempos conturbados, das manifestações dos agricultores, dos tratores pelas ruas, enfim, lembro-me isso e isso também, de certa forma, moldou-me politicamente. E depois ingressei muito na atividade partidária e política. Eu fui eleito membro da Assembleia Municipal com 18 anos e desde então nunca mais deixei de estar em responsabilidades autárquicas no meu município, o que naturalmente me orgulha muito. Passei por membro da Assembleia Municipal, vereador da oposição, Presidente de Câmara, hoje Presidente da Assembleia Municipal, enfim, tenho passado por todas essas fases e também trabalhei em outras autarquias como chefe de gabinete, o que também me deu aqui o conhecimento técnico do funcionamento de uma autarquia e isso foi a minha formação política, de que muito me orgulho. E essa ligação partidária aparece como? Quando é que sentiu que o PS era o seu partido? Desde muito cedo, porque eu sempre fui um homem de equilíbrios e de consensos. E considero o PS um partido de equilíbrios e de consensos. Nunca fui um homem de extremismos exacerbados. E por isso procurei sempre o centro. E no centro-esquerda, no centro da justiça social, no centro do humanismo, no centro de partidos mais sensíveis e mais consensuais, era onde eu me sentia bem desde a primeira hora e onde me continuo a sentir bem. E quando é que decide estudar Direito, neste caso em Beja? Sempre decidi estudar. Eu tive, esse período foi um período difícil da minha vida, porque quando concluí o 12º ano não consegui, nem tive condições para sair da minha terra e tive que começar a trabalhar. E comecei a trabalhar de dia e a estudar à noite, e foi um período difícil. E digo sempre, quanto mais trabalho tinha, melhor produzi e melhor foram os meus anos de faculdade. O único ano que reprovei na faculdade foi o ano em que fiquei desempregado. Curiosamente, quanto mais tempo tinha, menos estudava e piores foram os resultados. Por isso, o termos, por vezes, muito trabalho não é sinónimo de as coisas nos correrem mal, muito antes, pelo contrário. E como é que foram essas experiências profissionais e como é que o marcaram? Bom, as experiências profissionais foram muito diversas, mas a fundamental, que me ocupava durante todo o dia, foi realmente trabalhar na cooperativa agrícola, que era, nos anos 90, foi o boom, foi a política agrícola comum, foi o desabrochar, passarmos de uma agricultura de subsistência e uma agricultura muito familiar para uma agricultura europeia, e com a política agrícola comum, e acompanhei esse processo e dei-me aqui algum conhecimento de como funciona efetivamente
a agricultura, como funciona a produção agrícola e a pecuária, e isso tem aqui algum conhecimento que ainda hoje me apaixono por essa ruralidade e por esse setor de atividade que tão importante é para nós e que agora, em tempos de pandemia, se provou que efetivamente, ao lado da saúde, foi o setor que disse presente e que ajudou a ultrapassar estes momentos difíceis. Foi também diretor do Centro de Emprego em Ourique e também do Instituto de Formação Profissional em Beja, e num momento que estamos a ver cada vez mais desemprego devido à situação pandémica, o que é que se vê nestas realidades e como é que é esse contacto com pessoas que estão à procura de emprego que nem sempre estão aos olhos mais visíveis de toda a comunidade? Bom, essa foi realmente a minha grande experiência profissional. Quando ingressei no mercado de trabalho a sério, depois da licenciatura, foi em diretor de centro de emprego. E depois, passado 3 anos, essa comissão de serviço, passei para a formação profissional, ou seja, para a outra parte, as duas debaixo da tutela do Instituto de Emprego, mas a parte do emprego e da formação. Na parte do emprego, eu sempre defendi, porque este ajustamento entre a oferta e a procura não é fácil. E empregar pessoas que não tinham escolaridade, empregar pessoas que não tinham culturalmente esta aptidão para ser funcionários por conta do treino não era fácil. E então eu defendi e defendo que devia de haver um olhar social, uma formação social para essas pessoas, para as motivar em conceitos de autoestima, de valorização pessoal, enfim, questões que aquelas que teriam de bons resultados, mais não fosse diretamente com elas, mas da forma como iriam criar os seus filhos e como os iriam educar. Repare, alguém de 60 anos, que nunca trabalhou, que foi sempre dona de casa, mas que lhe era dada a possibilidade de ter uma formação profissional, de ter um horário, de ter algumas pequenas noções de várias disciplinas de cidadania e até de línguas, mas não fosse a influência que tinham diretamente sobre a educação dos seus filhos e netos, iria ter proveitos e iria dar sinais muito positivos no futuro. E deu. Foi uma aposta que se fez nesses anos, no princípio dos anos 90 até o ano 2000, fez dezenas de ações de formação dirigidas a estas pessoas, que teve uma influência muito significativa na educação dos filhos e na formação dos filhos de todas estas pessoas e no desenvolvimento daquela região. Depois, o conceito da formação, quando dirigi, foi uma formação profissional já mais profissional, digamos, com secções de profissões com um índice tecnológico já muito significativo. Foi um período onde eu vi formarem jovens que foram campeões europeus e campeões mundiais, formaram-se profissionais em áreas como seja a metalomecânica, como seja a formação em hardware, como seja noutras profissões, grandes profissionais que ainda hoje estão no mercado de trabalho e ainda hoje são uma referência e foram formados por centros que eu dirigi e que muito me orgulho, mas foi outra componente. Primeiro uma componente mais social e emprego para essas pessoas que não tinham nenhuma escolaridade e outra para os jovens, e essa continua ainda a ser uma aposta e uma riqueza que é a nossa formação profissional e a qualificação dos profissionais, e hoje mais do que nunca uma qualificação e uma formação contínua ao longo da vida, uma vez que hoje, à medida que o desenvolvimento tecnológico é tão rápido, que se não tivermos uma constante formação e uma constante adaptação de conhecimentos, efetivamente ficamos para trás. E como referiu, tem uma vasta experiência autárquica, também desempenhou funções de chefe de gabinete na Câmara Municipal de Barrancos, chefe de gabinete do Presidente da Câmara, e depois foi durante 10 anos Presidente da Câmara de Ourique. Sim. O que é que o deixa mais orgulhoso de ter deixado aos seus municípios? Bom, o primeiro ponto, eu tornei essa opção perceber. No dia, eu fui nomeado como diretor do Centro de Formação Profissional de Beja, como diretor na altura com o governo de António Guterres, que acaba por sair. E no dia que António Guterres se demite, eu digo a mesma coisa, eu neste dia também saio.
e quis sair pela mesma porta que entrei e demiti-me das minhas funções, porque vinha um novo governo e devia nomear um novo responsável. E nesse mesmo dia também tive um convite do Presidente de Câmara de Barrancos, que ganhou e que me convidou para ir como chefe de gabinete. E eu fiz essa opção em ir porque queria aprender como é que funcionava uma Câmara por dentro, o que era preciso conhecê-la a fundo, porque queria ser Presidente da minha terra. E foi como objetivo de aprender. E aprendi nessas funções, eu presumo que adquiri muitos conhecimentos. E em 2005 candidatei-me então à Câmara Municipal de Ourique, a minha terra, onde vivo e onde nasci, onde cresci, e consegui efetivamente ser eleito Presidente de Câmara, o que consegui por 3 mandatos consecutivos, deram-me essa honra de presidir Ourique, e eu sempre fui norteado por 2 pontos. Um era o orgulho de ser ouriquense, o respeito por todos, ou seja, tratar todos de igual forma, os que tinham efetivamente estado comigo e que não estavam comigo, e depois arranjar uma identidade, uma referência. E foi, como há pouco referi, Ourique, capital do porco alentejano. Ourique hoje é conhecido nacional e internacionalmente por a capital do porco alentejano, tem uma transformação do produto, tem a associação que certifica os animais, tem muitos suinicultores que produzem estes animais, ou seja, tem todo o ciclo da fileira, e depois tem uma ótima restauração onde se pode degustar o produto. Ou seja, Ourique tem toda esta fileira, Ourique é a capital do porco alentejano, e essa marca ficou do meu mandato, e essa marca ficou e continua a marcar Ourique, e eu sou muito orgulhoso de ter-me defendido por continuar a ser Ourique, a capital do porco alentejano, e temos conseguido uma referência que nunca esquece. Em 2013 organizámos o primeiro Congresso Mundial do Presunto, que se realizou fora de Espanha, e que foi em Portugal, e foi um momento alto com muitos visitantes, e que ainda hoje toda a gente se recorda de um evento que foi uma referência na Vila Alentejana. E em 2015 é eleito deputado aqui à Assembleia da República. Como é que foi o dia dessa eleição? Não tão entusiasmante quanto o de ser eleito Presidente de Câmara. Esse é que eu nunca consigo esquecer na minha vida, o momento do final do dia das eleições, e que me senti escolhido por os ouriquenses e de ser Presidente de Câmara. Aqui foi um distanciamento diferente, porque é de um grande distrito, embora tenha feito uma campanha muito direta, fosse o cabeça de lista, mas não há uma ligação tão direta como nas autárquicas, mas foi naturalmente uma emoção muito grande de ter sido escolhido e ter sido o eleito deputado. E o objetivo começou nesse mesmo dia, que da próxima vez não podia ser só um, teríamos que ser 2, e a luta e o trabalho continuou durante 4 anos, e efetivamente o que veio a acontecer nas eleições seguintes, passados foram 4 anos, fui novamente cabeça de lista, mas não fui eleito sozinho, já consegui trazer também a Telma Guerreiro, ou seja, foi uma grande vitória que fica também nesta referência. E aqui na Assembleia também é Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar. Quais é que são os grandes desafios nestas áreas, sobretudo agora, por exemplo, na agricultura, como se fala também muito da questão de Odmira, da questão também de uma agricultura mais industrial, de dimensões maiores. Quais é que são os grandes desafios para Portugal em 2 áreas-chave? Na agricultura? Na agricultura e no mar, que... Na agricultura, plataforma sim, naturalmente, mas na agricultura é preciso dizer claramente que nós temos de ter uma agricultura competitiva, uma agricultura que produza e que tenha condições para exportar, mas que efetivamente tenha sempre norteada pela sustentabilidade. Nós não podemos sacrificar e hipotecar o planeta, nem podemos sacrificar e hipotecar as pessoas. E este equilíbrio aqui está na dificuldade, porque nós estamos inseridos num contexto europeu, onde os fatores de produção, onde as condições afroclimáticas têm níveis de produção diferentes dos nossos, e é preciso fazer este equilíbrio. Por isso existe a política agrícola comum, que compensa a produção de alguns territórios relativamente a outros, para que, em termos concorrenciais, seja possível. Mas é possível fazer isto, e nós temos muito boas produções, nós temos muito bons sinais de que efetivamente estamos no bom caminho. Veja-se o nível das exportações, veja-se hoje o que está a passar no setor do vinho, no setor da pecuária, ou seja, nós temos aqui um nicho de produção de alta qualidade, e que isso é muito valorizado. Nós produzimos citrinos e produzimos uvas e outros bens alimentares únicos no mundo pelo sol, pela água que consegue efetivamente permitir que se produzam produtos com
uma qualidade extraordinária e colocamos em poucas horas no Reino Unido ou noutros países do centro da Europa, e isso é um potencial que nós não podemos negar. Mas fazer tudo isto com o equilíbrio da sustentabilidade e hoje com uma inovação tecnológica significativa. Hoje um operador de uma máquina agrícola é quase, é realmente trabalhar com um mini computador e tem que ser um profissional altamente qualificado, senão não o consegue fazer. Todos estes equilíbrios da sustentabilidade do planeta, porque nós não podemos também não querer este índice tecnológico ou esta cultura e esta produção intensiva no nosso planeta, e depois não temos condições para as nossas necessidades, para produzir para as nossas necessidades, e importamos do outro lado do mundo onde olhos não veem, coração não sente. Não, também não é isso que eu quero. O que quero é que a gente efetivamente consiga produzir com sustentabilidade e não esquecendo do planeta, e estes são os desafios que temos no momento. Ao nível do mar, a situação está um pouco até mais equilibrada, ou seja, cada vez mais há muito respeito pelas potencialidades do mar, e note-se agora os bons sinais que vieram este ano com a pesca da sardinha, que efetivamente todos os pescadores são unânimes em afirmar que afinal há muita sardinha e que é de qualidade, e isso é fruto das restrições que tem tido, muita contestação por vezes, mas o que é facto é que estamos no bom caminho. Não esquecer que no mar também ainda temos que evoluir muito para o setor da pesca seja mais valorizado e haja aqui um equilíbrio, porque efetivamente parece-me um contínuo e um constante desequilíbrio entre o valor que é pago aos pescadores e o valor que é pago depois na lota, e isso tem que ser efetivamente mais acautelado. Uma das expressões que achei curiosas de ter utilizado foi num congresso do PS, não me recordo exatamente no vídeo, que preferiu que somos ambientalistas alentejanos. Sendo que ainda há uma grande dicotomia no pensamento de ecologista, nomeadamente de grandes cidades e de outros territórios mais rurais? Claramente que há. Eu costumo dizer, para além dessa frase, também acrescento sempre que é preciso respeitar aquilo que é autêntico e genuíno. Repare, hoje há reconhecimentos internacionais, nomeadamente do que é património material da humanidade. Quais são essas referências? São referências do interior do país, são expressões culturais do interior do país, onde ainda há alguma coisa que é verdadeiro, que é genuíno, que é autêntico. Porque o resto das cidades, nas capitais europeias, o de Lisboa é igual a Madrid, é igual a Estocolmo, é igual a outra cidade, é tudo igual. A autenticidade, o que é verdadeiro, o sentimento, a relação da pessoa com os animais, a relação entre as pessoas, a relação do bem e do mal, há cautela, mas é diferente de quem vive no interior, de quem tem uma relação constante, de quem vive na grande cidade. Na grande cidade é tudo igual. Porque é que não me permitem a mim dizer, quando estamos a falar dos animais, que ter um cãozinho vestido com a roupa igual à do dono, a comer à mesa com o dono, que aquilo é respeitá-lo? Ou é tê-lo efetivamente no lugar dele, não sendo maltratado, porque não falamos de maus tratos, mas a questão aqui do maltrato tem que ser visto onde se insere e onde está e com quem está a ter esse comportamento, porque o vermos tudo da mesma maneira e da mesma forma não é possível isso. Tanto que, como há pouco disse, os exemplos que dou do reconhecimento do património material da humanidade, todas as questões são de existências no interior, são de fenómenos culturais do interior do país, não são nenhumas, com exceção do fado, mas que é transversal, não são nenhumas das grandes urbes. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista e começamos já com as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Saramago ou Sofia? Sofia. Centro ou esquerda? Centro. Miguel Araújo ou António Zambujo? António Zambujo. O que é que lhe faz sorrir mais na vida? Eu próprio. Sagres ou Superboc? Sagres. Hermano José ou Raul Solnado? Hermano José. Campo ou cidade? Campo. Carne suína ou bovina? Suína. Sonho ou realidade? Sonho. Aeroporto de Beja ou Montijo? Aeroporto de Beja. Eixo do Mal ou Governo de Sombra? Eixo do Mal. 230 ou 180? 230.
Quem é aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de convidar para almoçar e gostaria mesmo de convidar para almoçar porque admira ou porque sente que é uma inspiração para si? Figura nacional ou internacional? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Pergunta difícil, não sei responder. E se fosse, mesmo que fosse mais do que uma pessoa? Se fosse mais... Eu... se fosse por admiração extraordinária, eu gostava mesmo. Era de conversar um bom bocado com o António Guterres. Esse admirei porque participei ainda em campanhas de 95, mas com quem gostaria de estar sentado a conversar e um bom bocado e que admiro era realmente com o António Guterres. Tem sido uma pessoa muito escolhida pelos deputados. E qual é que seria o prato principal? Bacalhau não seria porque ele não gosta de bacalhau, mas seria carne de suína. Com migas ou com outro acompanhamento? Podia ser com migas. E a nível musical, qual é que é assim a sua preferência? Eu adoro música brasileira. E gosto muito. Mais antiga ou mais recente? Mais antiga, a bossa nova. Mas também gosto muito, naturalmente, do canto alentejano e gosto destas novas versões, como o António Zambujo trouxe. E dos maravilhosos cantores alentejanos que têm vindo a potenciar, não aquele canto tradicional, mas também inovaram e têm vozes espetaculares e hoje temos muitos. E qual é que é o canto alentejano que lhe faz vibrar mais? Se há alguma música favorita? Não, há uma música que me toca, até pela realidade, que é quando canta que o Alentejo, é tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada. E isso refere um pouco o que era o Alentejo nos anos 60 e até anos 80. E hoje a revolução que se deu no Alentejo, e isso também mostra que a cultura musical estava associada precisamente ao trabalhar da terra e à vivência que se vivia naquela região. E nos livros tem sim alguma preferência? Cida Arte continua a marcar. E em filmes? Em filmes, o filme do Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta, foi o filme que mais me encantou e que já vi dezenas de vezes e que sempre que vejo fico com uma lágrima no canto do olho. Se é assim, é porque o filme é extraordinário ou porque eu sou muito, muito sensível. E qual é o país que nunca visitou? E que gostaria de visitar mesmo, que era o topo da lista para visitar? Não, o meu sonho é Nova Iorque, que penso que irei concretizar este ano. Não o país, mas não os Estados Unidos, mas a cidade. Adorava ir a Nova Iorque e é como objetivo que irei e penso que será este ano. País é a Austrália. E qual é a coisa mais alentejana num alentejano? É precisamente o saber brincar e estar consigo próprio, sem pressas. E passando a um conjunto de palavras soltas, que peço que me diga o que é que associa a estas palavras. Primeiro é um conjunto de palavras: Pax Iulia. Beja. Lince ibérico. Um sucesso do respeito do homem com a natureza e que, efetivamente, é com as pessoas que se consegue esses casos de sucesso. Aeroporto. Uma boa solução para desenvolver uma região. Ovibeja. Ovibeja é uma marca. Ovibeja define todo o Alentejo deste mundo. Ovibeja é a minha praia. Sempre que houve Ovibeja, fiz a Ovibeja de manhã à noite, e Ovibeja é realmente a minha praia. Foi até onde tive um bar em sociedade com o António Zambujo e outros amigos que vivemos e gozámos a Ovibeja. E dali todo o Alentejo deste mundo. E qual era a especialidade desse bar? A especialidade desse bar era animação e boa disposição, mas o nome que era Com Tradições, fazendo o trocadilho, efetivamente, o nosso respeito pela tradição. E isso era o fator que nos unia. Olivença. É nossa. Agricultura intensiva. Uma agricultura dos dias de hoje. Mudança. As pessoas são adversas, mas necessária. Saudade. Não sou muito saudosista, nem tenho muitas saudades.
mas tenho saudade que isto se acabe um dia. Família. É tudo para mim. Como é que os políticos e o mundo político se pode aproximar mais das pessoas? Sendo mais natural, mais genuíno, mais autêntico. Deixar o politicamente correto, dizer o que sente, sem populismos. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Mais uma palavra? Bom. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que continuem a acreditar que nós vivemos no melhor país do mundo, que nós vivemos num bom cantinho, que não há sítios muito melhores do que estes para viver e que cabe a nós todos defendê-lo e fazer melhor para aqui continuarmos. Pedro do Carmo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Terminamos assim mais uma entrevista. Estejam atentos às próximas.